estamos aqui com a Solange Rosa, e agora eu vou convidar aqui para, antes da gente trazer comentários ou indagações, eu vou pedir então para a professora Vera Basso, né, ligar a sua câmera e aparecer aqui na nossa sala de conferência, né? Enquanto isso, eu vou apresentando a professora. A professora Vera Basso é professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC, né? Está jubilada desde 2017, né? Está aposentada desde 2017, é formada em letras, né? Mestra em letras pela mesma universidade e doutora em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ou melhor, eu sempre fico em dúvida se é a Universidade do Rio Grande do Sul ou se é a Universidade de Rio Grande. Eu fui apresentar uma professora no último encontro e ela me corrigiu. Militante desde sempre em várias entidades ligadas à defesa da educação pública e gratuita e de qualidade socialmente referenciada. Seu trabalho como docente, assim como sua produção científica, tem como foco principal as questões relacionadas à formação de educação, de educadores e educadoras em todo o país. Professora Vera, a senhora consegue ligar a sua câmera? Sim, já liguei. Não está aparecendo ainda aqui. Já? Para mim aparece. Para você, não? Para mim, não. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ela não está aparecendo ainda aqui para gente. Então, vou tentar, mas eu não sei por quê, porque é de Agora você. Sim. Ah, sim? Agora sim. Não, antes estava. Volte, Tá, por favor. então vamos de novo. Tem que clicar ali Vou clicar outra vez. Vamos ver se ela me deixa. Ok, está aparecendo. Vai Tá? chegar. Tá Então, não vou nem mexer mais aqui na. Ok, está ótimo. Tem som e tem imagem? Tem som e tem imagem para mim. Queria Então, agradecer muito você então ter deixa aceitado. comigo. Muito bem. Queria agradecer muito você ter aceitado o convite da organização para este encontro, né? Para esse diálogo aqui online. Então, deixo contigo, professora Vera Basso, a oportunidade de você falar um pouco para a gente, né, sobre o presente e futuro da educação pública catarinense em tempos de Covid, né, na perspectiva da valorização dos profissionais da educação, né, e da qualidade do ensino. Então, fique à vontade, que deixo aí um tempo para você dissecar um pouco esse tema. Tá bom, muito obrigada, Márcio. Já aproveito para agradecer o convite e dizer da minha alegria de poder estar conversando, vai ser uma conversa, com o pessoal do meu povo. Eu sou de Capinzal, perto de Lages, nasci também lá naquelas regiões montanhosas, e Lages era a nossa meca, cidade grande. Quando tinha que fazer alguma coisa importante, era para Lages que a gente ia. Às vezes ia para Joaçaba. Então, dizendo isso, eu queria também falar, né, que vocês vão perceber que a minha fala é uma fala militante. Eu sou, sim, intelectual, acessei todas as carreiras lá da universidade, terminei como titular, doutora, etc., etc., mas a minha alma é militante. Eu falo a linguagem da mudança, e eu tenho 72 anos, dos quais pelo menos uns 50 e tantos eu passei na militância. Era formação, trabalho, militância, tive 2 filhos e tal, mas a vida me levou por esses caminhos. Então, talvez eu consiga animar um pouco vocês, né, numa hora tão tenebrosa que a gente está vivendo, né? Não sei se eu vou fugir um pouco do tema, mas o que eu queria começar dizendo é que talvez este momento seja um dos mais difíceis, uma experiência coletiva das mais árduas que nos coube viver, e desde março de 2020, e ainda está em pleno curso, que é a pandemia, que realmente mexeu com todos nós, né? E eu fico aqui pensando, no meu modo de ver, já teria sido desgraça suficiente para o país o golpe de 2016, que colocou no poder o desgoverno Temer e sua ponte para o futuro, que nos legou uma gestão medíocre de grandes retrocessos nas conquistas históricas dos trabalhadores, como a terrível reforma trabalhista, que só tirou direitos, e a reforma da Previdência, que nos vai fazer trabalhar até morrer. Mas, enfim, acho que ainda o pior aconteceu, principalmente nas áreas da educação e da saúde, interrompendo uma experiência importante
dos governos populares anteriores, voltados aos interesses da maioria do povo, e bastante focados em fazer avançar as conquistas democráticas. A mais cara para nós, de escola pública, gratuita, de qualidade para todos os níveis e para todos. E também a saúde pública, de qualidade, fortalecendo o nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, entre outras inúmeras conquistas. Então, pensava que perder isso já fosse desgraça suficiente. Penso que a pior consequência do período Temer foi, porém, a criação das condições para se chegar ao momento que vivemos agora, de conseguir deixar a extrema-direita no poder, com tudo que isso significa de retrocesso para o país e, consequentemente, para o atraso do nosso processo civilizatório. Não é coisa pouca o que estamos enfrentando. Então, foi nesse cenário extremamente regressivo, na minha avaliação, que no final de 2019, início dos anos 2020, as sombras de uma pandemia mortal começaram a cobrir o planeta, não só o Brasil. Uma doença nova, desconhecida, ninguém sabia como tratar, espalhando o medo e a morte. O isolamento social era a única estratégia conhecida, capaz de controlar o contágio, não de curar, e talvez evitar as mortes que cresciam assustadoramente. Vejam só, no mundo, quase 1 bilhão e 600 milhões de estudantes deixaram as salas de aula em 2019, em mais de 190 países. Isso representava mais de 90% da população estudantil mundial. Desde então, a vida, como a conhecíamos, mudou radicalmente. E nós, professores, ficamos sem alunos. Pode ter certeza maior? Tivemos que colocar entre nós e eles a mediação tecnológica, quando nos demos conta que era essa a única possibilidade, não é? A Covid-19 chegou em terras brasilianas no início de 2020, e até hoje ainda não dá trégua. Estamos no mês de julho, quase. Então, já são 16 meses de pandemia e de escolas fechadas. Pois bem, a palavra de ordem das autoridades à época, que tinham alguma sensibilidade social e entendiam um pouco a gravidade do que estava acontecendo, era fiquem em casa. Muitos, porém, não atenderam a este apelo, ou por negacionismo, ou por não terem condições de seguir tal orientação. Até porque não foram acompanhadas de ações necessárias e duradouras para que desse condição das pessoas ficarem em casa, né? O auxílio emergencial terminou logo e o presidente vivia vociferando contra o isolamento e falando da gripezinha. Enfim, além da fragilidade dessas ações, por falta de um comando nacional forte e unificado, ficou para os governos estaduais e municipais tomar alguma iniciativa que conseguisse isolar as pessoas do vírus. A palavra lockdown dava arrepios nos empresários e naqueles que viviam do comércio e dos serviços. Compreensível. Em nível federal, não houve nenhuma iniciativa para reprimir o contágio. O presidente da República até hoje continua negando que alguma doença grave e mortal esteja matando os brasileiros. Ele gosta de andar de motocicleta. A continuidade desta narrativa conhecemos bem, pois a estamos vivendo desde então. Em Santa Catarina, tivemos um bom começo, quando o governador Carlos Moisés, seguindo talvez sua formação em cuidar das pessoas, como membro que é do Corpo Militar de Bombeiros de Santa Catarina, tomou a coerente atitude de decretar imediatamente o fechamento de todas as escolas, além de instituir um lockdown completo no estado de Santa Catarina nas primeiras semanas da pandemia. As escolas fecharam suas portas e não mais puderam receber seus alunos, senão em atividades virtuais. O chamado ensino remoto. Vocês sabem muito bem, não é? Vocês sentem muito bem o que está acontecendo. Faz mais de um ano que estamos vivendo e aprendendo como lidar com esta realidade. Muitos foram, e ainda são, os desafios deste novo sistema de fazer acontecer as atividades escolares. Mas também muitas são as possibilidades de uma agregação crítica dessas tecnologias de aproximação virtual entre professores e estudantes com o conhecimento. Serviriam elas para enriquecer a vida da escola, não só em tempos de isolamento social? Quem sabe a escola seria capaz de ressignificá-las
e fazê-las auxiliares do processo de ensino-aprendizagem à luz dos novos conhecimentos adquiridos nesses tempos desafiadores de nossa convivência social mediada pelas máquinas. Quem sabe isso não será de muita valia? São questões que nosso tempo presente nos coloca, no momento em que já pensamos em retornos gradativos e muito cuidadosos às salas de aula. Tomara que sejam gradativos e muito cuidadosos. É sobre isso que temos que pensar hoje e ensaiar soluções seguras de retorno às escolas, sem assodamento oportunístico e geralmente demagógico para agradar, aspas, este ou aquele setor, nem sempre preocupados com o bem-estar da população, mas de olho em seus lucros e ou seus prejuízos, mas que, infelizmente, tem muita influência sobre os dirigentes políticos e, bom, prefeitos e os próprios governadores, que, aliás, esqueceu ligeiro sua vocação humanista sob a pressão irresistível da Fiesc e das demais corporações. Aconteceu rapidamente o fim do isolamento para a grande maioria das atividades comerciais e de serviços, incluindo o transporte coletivo, grande responsável pelo contato humano, provedor dos contágios em massa. À medida que o tempo passava e a pandemia só crescia, apenas as escolas se mantinham fechadas. Indóceis e certamente sem auxílio governamental para bancar a falta de pagamento das mensalidades, que iam minguando a cada semana de não retorno, as escolas privadas retomaram gradativamente suas atividades presenciais, ficando para os pais a responsabilidade de mandar ou não suas crianças para os espaços de possíveis contágios da Covid-19. Obrigada. Estou despachando umas pessoas que vieram fazer um serviço aqui para mim. Então, estas definições foram o nosso cotidiano daí para frente. Mando, não mando? Vão, não vão para a escola? Escolas mais ricas e com alunos das camadas médias e altas, as privadas, e que teriam mais condições de bancar o ensino remoto com alguma qualidade, acabaram retomando as atividades presenciais mais cedo. Compreensível. Meu neto, por exemplo, poderia estar indo à escola. Nós é que optamos para ele ficar em casa e ter ensino remoto. As públicas, no entanto, que recebem, na maioria de sua população estudantil, os filhos dos trabalhadores menos abonados, num esforço digno de homenagem e de aplauso pela responsabilidade com sua missão de ensinar e de acolher seus estudantes, fizeram esforços ingentes para, da noite para o dia, e sem o auxílio do MEC ou de seja lá de quem fosse responsáveis pela educação, sem esse auxílio, eles fizeram o necessário e o importantíssimo numa emergência dessas. Conseguiram os professores, as escolas, os corpos dirigentes, por esforço próprio e de suas comunidades escolares, entrar no universo da tecnologia para entregar virtualmente as atividades de seus alunos. Bravos e bravas professoras e professores, muito obrigada. Na esteira dessa resposta quase milagrosa que a comunidade escolar catarinense foi capaz de dar, vocês, portanto, é preciso, no entanto, como bem nos adverte o professor Luiz Carlos de Freitas, que por acaso ontem soltou uma das suas excelentes contribuições semanais, é preciso refrear, agora eu ponho aspas, que é dele essa frase, refrear e pensar criticamente o entusiasmo das grandes corporações com a introdução das tecnologias na escola. Atenção! Por exemplo, o que hoje se chama de ensino híbrido, vocês devem ter ouvido falar bastante disso, precisa ser detido, diz ele. Eu, um pouco mais complacente e sabendo que há uma necessidade de se colocar as máquinas a serviço da educação, diria que é preciso ser disciplinado e controlado. E continua o professor Luiz Carlos, aspas, em sua escalada para manter e ampliar as taxas de lucro, as corporações invadem e mercantilizam agora as próprias relações sociais. E, entre elas, as relações entre professores e estudantes.
São milhões de estudantes e professores plugados em plataformas, na escola e em casa, promovendo o faturamento de conglomerados financeiros, tais como planos de telefonia, planos de internet, equipamentos, energia elétrica, etc, etc, etc. Os pais, professores e os próprios estudantes precisam se mobilizar, diz ele, e eu reforço. Eu acrescento, aliás, mobilizar-se para não ser presa fácil de interesses outros, que não sejam da formação de nossas crianças e jovens, exigindo das secretarias de educação e do MEC transparência e discussão com as comunidades escolares sobre quaisquer programas que alterem as relações entre os sujeitos e os agentes dessa formação, priorizando os interesses de entidades privadas, do comércio e dos patrões. Nós bradamos, eu brado, a luta pela utilização crítica e adequada dessas tecnologias. Adverte ainda o professor Luiz Carlos, aspas, além das plataformas, a dificuldade está na própria concepção de formação humana usada pelas corporações e que querem ajustar-se às chamadas aspas, entre aspas, então é uma aspa, habilidades para o século XXI. Ou seja, em outras palavras, trocando em miúdos, a pressão do mundo do trabalho para padronizar o currículo de formação da juventude através de, eu escrevo em negrito, competências e habilidades estreitas e alinhá-las com as plataformas de avaliação e com os testes de desempenho. Vejam-se as bases nacionais, como é o caso da BNCC, reformas do ensino médio, base nacional das competências de diretores, agora saiu também as bases nacional da formação de professores e sistemas de avaliações e equitais. Precisamos olhar criticamente a todas essas bases, pois utilizam uma concepção de formação estreita que promovem a desqualificação, nossa desqualificação, nossa, dos professores e de todo o corpo que opera nas escolas, e também promovem a desqualificação da formação da juventude. A escola, que poderia ser um contraponto a esses efeitos das mídias que ocorrem fora do ambiente escolar, né, essas mídias em geral, poderia estar integrado agora a este processo de destruição física e psicológica dos jovens para ajudá-los a superar essas limitações, né? Eu, no entanto, ouso dizer, não é isso que nós, professores e professoras organizados em nossos sindicatos, em nossas associações, em torno dos nossos colégios, escolas, não é isso que concordaremos em realizar. Como bem lembrou ontem a professora Leda Scheib em sua participação nesse mesmo seminário, citando o grande intelectual Emir Sader, que, por sua vez, citava outro grande intelectual, que era o Mesaros, né? Para que serve, aspas, boas aspas, para que serve o sistema educacional, ainda mais quando é público, se não for para lutar contra a alienação? Esse conceito da alienação tem que estar sempre muito presente entre nós. Nós temos que nos desalienar e ajudar na desalienação dos nossos estudantes, dos nossos jovens, dos nossos colegas, né? Nós temos que ter clareza, consciência crítica, responsabilidade em analisar o mundo, a sua desigualdade, as suas estratégias de dominação, enfim, tudo que de nós é escondido, né? Para ajudar, então, a decifrar os enigmas do mundo, sobretudo do próprio estranhamento do mundo produzido por nós mesmos, né? Então, dizendo essas coisas, eu sei que vocês já estão morrendo de fome, estão cansados, e por isso eu vou realmente entender um apelo que não foi feito, mas que eu sinto, né? Eu vou ir parando por aqui, dizendo que fico muito feliz de poder ter participado com vocês de algumas dessas minhas inquietações e dizer que
gosto muito de falar com professores. Eu mesma, uma professora, desde os meus 16 anos. Eu comecei dando aula lá em Capinzal, no colégio das freiras que tinha lá, nem sei se ainda existe. Eu trabalhei lá até vim para Florianópolis, onde comecei, então, a faculdade, e nunca parei de não só trabalhar na escola, mas na escola e na vida que circunda a escola, para entender melhor esse mundo e, com isso, poder colaborar, claro que dentro dos meus limites, com alguma transformação. Já vivi bastante, continuo esperançosa, não abro mão de ter esperança e de ajudar na construção de um mundo melhor. E vamos começar por onde está perto, né? Agora estou muito envolvida e queria convidá-los, fazer um apelo para que vocês também se envolvam. Nós estamos organizando a CONEP, Conferência Estadual, né? Conferência Estadual Popular de Educação, para depois partirmos para a Conferência Nacional, a CONAP. Vamos discutir a educação em Santa Catarina, e é dessas reuniões que saem aquele documento, por exemplo, que serviu de base para a fala maravilhosa da Luciane, a deputada Luciane, eu acho ela tão novinha, mas tão especial, que às vezes eu esqueço que ela é deputada, que tem que chamar de excelência, né? Mas a gente conversa muito, eu adorei o jeito como ela pegou as metas, né? Metas nas quais nós trabalhamos, que ajudamos a escrever, e transformou num libelo de defesa da educação pública de Santa Catarina. Então, ao mesmo tempo que eu encerro isso, eu queria cumprimentar, agradecer muito ao Márcio e cumprimentar vocês todos e todas que participam, né, da educação de Santa Catarina, e convidá-los, então, para assistir de forma virtual o desenvolvimento, né, da nossa CONEP. Vai haver várias... já houve alguns eventos, né? Já tivemos o Luiz Dourado falando, já tivemos o presidente da CNTE, né, o Heleno, enfim. Sabe que por trás disso tem meia dúzia de professoras velhinhas, outras jovens, o que é bom, né, que não arredam um pé de fazer da educação pública gratuita, de qualidade, não só no Estado, mas no país inteiro, a sua meta de vida, o seu trabalho político, enfim. Muito obrigada, bom almoço para todos. Eu não sei se vai ter debate, se tiver, estou aqui. Não estou cansada, porque isso me anima, me rejuvenesce. Muito obrigada, Márcia, muito obrigada a todos. Cumprimento também a colega que me antecedeu, bem jovem, bem entusiasmada. Continue, que a luta é longa, mas vale muito a pena. Obrigada. Obrigado, professora Vera, obrigado pela sua energia, né? pela sua, como disse ontem, como eu comentei ontem com a Marlene Proença, a perspectiva que o Pedro Kizai trouxe do Ariano Suassuna, né? Um realista esperançoso. Né? Então, eu te agradeço muito por essa energia que tu traz. De fato, o nosso tempo está bastante avançado, a gente tem ainda para participar conosco aqui a professora Dande, que vai falar exatamente sobre a CONAP. Né? A gente encerra a parte da manhã com uma fala sobre a CONAP, sobre o processo de organização aqui do Estado. Então, a nossa expectativa é a gente encerrar meio-dia e um pouquinho. Então, nós estamos bastante espremidas pelo tempo aqui. Mas eu queria só fazer uma entrega de uma escuta, né, que tem aqui alguns comentários, né, pelo menos 3 comentários aqui no YouTube, que eu vou fazer aqui fazer a leitura. Né? Bom, a Isabela Camini fala aqui rapidamente sobre... Muito interessante a fala da professora Solange, né? E que tem relação com quem cuidará, ou quem deve, ou como é que a gente deve cuidar deste educador e desta educadora, né? Que também tem que estar de pé para cuidar e acolher as crianças, né? Os seus educandos, né? Então, este educador e essa educadora também tem que estar de pé. E quem que cuida, né? Qual é a política pública que acolhe este educador e essa educadora, que é importante a gente dar conta, né? A professora Leda, que está aqui conosco também, a Leda Scheib, importante destacar que os professores e professoras ficaram sem os seus alunos, sem os seus educandos. E que isso representa, o que isso representa para eles, né? Indaga ela. Não é só a gente contestar ou bater, né, nos professoras e professores, como alguns políticos fazem,
né? Afirmar que eles não querem trabalhar. A gente teve falas, né, de políticos mencionando ou criticando educadores como se eles, não estando na sala de aula, não estivessem trabalhando, né? E a gente sabe que não é isso. Eu sou companheiro de uma educadora que, neste momento, está dando aula aqui no outro cômodo do apartamento. Ainda a professora Leda, seminário excelente, iniciou com a importante exposição da deputada Luciane, sempre atenta aos encaminhamentos da política. Solange Vera detalhando as questões que vão desde as questões subjetivas da aprendizagem, muito significativas, que a Solange nos trouxe, né? E a Vera agora apresentando, né, os aspectos de uma educação de qualidade. A nossa grande militante pela educação de qualidade no Estado, a Vera Basso, trazendo esta perspectiva. Eu anotei muitas coisas aqui, e, de fato, a gente não vai ter tempo para dissecar, né? E eu sou daqueles que ainda anoto, né, Vera? Eu tenho uma cadernetinha, assim, né, Eu também. de anotações, né, de grafia. Mas só dois comentários nessa questão, a questão dos desafios que a educação, nós estamos vivenciando na educação neste período de pandemia, né? Nos apresenta o que já foi dito ontem, os aspectos que evidenciam, cristalizam e aumentam os territórios de desigualdade, né? Não só dos educandos, né, que não têm acesso aos meios para garantir o seu acesso à educação, mas também em relação ao tempo, né? Porque muitos educandos têm que dividir o seu tempo com a dupla jornada de trabalho, inclusive doméstico, né? Crianças que têm que dividir o trabalho doméstico em relação a outras que não. Então, me parece que esse é um aspecto importante também que a gente deve mencionar. E há tantas outras questões, né? E que, infelizmente, a gente não vai poder dar conta aqui. Mas eu queria agradecer a professora Vera, né, que está aqui, que me parece fez um conjunto de anotações, né? Vou pedir para a professora Vera passar para a gente, para que a gente possa, e convidá-la já para fazer parte do caderno, né, que a gente vai publicar, o caderno